Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado de Aleluia, dia 19 de abril, nós lembramos do sepultamento do Senhor Jesus. Ele havia sido sepultado no final da tarde da sexta-feira e então no sábado foi um dia de silêncio devido ao Shabat, o dia do descanso, respeitado pelos judeus. E então as mulheres voltariam no domingo, na manhã do domingo da Páscoa, então para embalsamar o corpo de Jesus e terminar do sepultamento que já havia iniciado na sexta-feira santa. Quando nós lembramos de dia de sepultamento, nós lembramos também que existem situações na nossa vida que nós queremos esquecer, nós gostaríamos de evitar até mesmo falar muitas vezes. O exemplo disso é o dia do sepultamento de um familiar querido ou um amigo muito próximo. Nós sabemos pela palavra de Deus que a morte é um inimigo. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Sepultar um membro da família, sepultar um amigo querido, cria uma tensão, gera uma preocupação, gera uma angústia, principalmente quando a morte é trágica ou completamente inesperada. Precisa-se, após esse momento, providenciar documentos. Onde estão os documentos? Onde foi guardado aquilo que eu preciso para fazer a certidão de óbito? Uma funerária precisa ser encontrada. Nós também precisamos pensar num cemitério ou num crematório. As contas, elas se avolumam. Com que dinheiro eu vou pagar tudo isso? Tudo tem que ser feito às pressas e durante poucas horas após o óbito. A morte de Jesus, ela foi também inesperada pelos seus discípulos. Apesar de ter anunciado várias vezes aos seus seguidores que ele iria morrer, eles ainda não haviam raciocinado direito a respeito do que ele estava falando. Depois de um longo processo de julgamento, recheado ali de mentiras, de injustiças, Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde da sexta-feira, ele baixou a cabeça e morreu. A sexta-feira acabava às 6 da tarde e nesse horário então começava o sábado. O sábado, como eu disse no início dessa mensagem, ele era o dia do descanso, o dia em que nenhum trabalho era permitido ser feito. Havia pressa para sepultar Jesus. Restavam apenas 3 horas para fazer essa tarefa antes que chegasse o sábado. Quem traria o corpo de Jesus da cruz? Onde sepultar esse corpo? Os seguidores íntimos de Jesus haviam quase todos fugido. Parece que apenas João presenciou a crucificação e a morte de Jesus. Juntamente com João estavam Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres que tinham acompanhado e ajudado Jesus durante o seu ministério. Quem então tomaria a frente para dar um sepultamento digno ao corpo de Jesus? Não foi nenhum dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Quem assumiu essa tarefa foi José, da cidade de Arimateia, um homem rico que era também um seguidor secreto de Jesus. Antes de remover o corpo da cruz, era preciso obter permissão do governador Pilatos. José de Arimateia teve a coragem e a boa vontade de ir até o governador e pedir essa licença a ele. José tirou o corpo de Jesus da cruz. O evangelista João nos conta que José de Arimateia recebeu a ajuda de outro seguidor secreto de Jesus, chamado Nicodemos. José e Nicodemos então enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho, no qual haviam espalhado 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra, produtos que foram doados por Nicodemos. Esses produtos, eles ajudavam a conservar o corpo do falecido. Então José ofereceu o seu próprio túmulo
que há pouco tempo ele havia cavado numa rocha. Depois, fecharam o túmulo com uma grande pedra e foram embora. O sepultamento, um gesto de amor ao Salvador, foi concluído naquele momento. Pelo menos 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, testemunharam o sepultamento do corpo de Jesus. Enquanto isso, o discípulo Judas tirou a própria vida. Os outros 11 discípulos esconderam-se com medo dos líderes judeus e lamentavam a morte do Mestre. Durante o sábado, as mulheres amigas de Jesus aguardavam ansiosamente a chegada da manhã do domingo. Mais corajosas e determinadas do que os homens, domingo, logo bem cedo, elas foram ao túmulo de Jesus, que estava sob uma forte vigilância de soldados colocados lá por Pilatos, para terminar, então, essas mulheres terminarem a unção do corpo de Jesus. Assim relata o pastor Arno Bessel, que é autor dessa mensagem que eu estou gravando nesse momento. Ele diz assim: aqui na Inglaterra, onde eu sirvo uma congregação luterana há 18 anos, conduzi vários sepultamentos. Tive que aprender costumes e práticas diferentes daquelas do Brasil. Na Inglaterra e outros países da Europa, o sepultamento acontece algumas semanas, às vezes 3 ou até mesmo 4 semanas depois do falecimento. A família do falecido não é obrigada a fazer os preparativos do sepultamento em poucas horas, como acontece no Brasil. A funerária se encarrega de levar, preparar e guardar o corpo. A funerária também cuida dos documentos. Em acordo com a família, o pastor da igreja e o cemitério, é a funerária quem acerta o horário a ser feito a cerimônia e também o sepultamento. A família, com isso, ela tem tempo para absorver os impactos do falecimento. Ela tem tempo também para lidar com a questão do luto. Enquanto se aguarda o dia do sepultamento, a funerária arranja a oportunidade para a família de ver o corpo do falecido. Assim, na cerimônia do sepultamento, no dia do seu enterro, o caixão permanece fechado e o corpo então não é mostrado. Além disso, em seguida à cerimônia do sepultamento, a família oferece um momento de encontro, um encontro que é para parentes e amigos mais próximos. Eles se encontram num lugar, sentam, conversam por algumas horas, comem e bebem. Esses são hábitos. A história do sepultamento do corpo de Jesus, ela também é rica em lições a cada um de nós. Uma das lições é que o corpo do falecido, ele merece respeito e tratamento digno. Embora no Brasil não se costuma ungir o corpo como foi feito e era feito na época de Jesus, ainda assim convém higienizar essa pessoa falecida, vesti-la com roupas decentes. Outra lição que aprendemos da história do sepultamento de Jesus é que parentes e amigos deem apoio à família enlutada. José de Arimateia, por exemplo, disponibilizou o seu próprio túmulo para o sepultamento do corpo de Jesus. Quando nós olhamos para Nicodemos disponibilizou aqueles ungüentos para fazer o embalsamamento do corpo do Senhor Jesus. Nicodemos doou perfumes. Nicodemos ajudou a preparar o corpo para o sepultamento. Hoje, parentes e amigos fazem muito bem quando eles ajudam a família enlutada com os preparativos, com a questão do cemitério, com o oferecimento de transporte, quando dão um abraço de consolo e conforto aos enlutados. Se necessário, parentes e amigos podem contribuir inclusive para o pagamento das despesas com a funerária e também com o espaço no cemitério onde o corpo será sepultado. Cristãos choram com os que choram. Cristãos dividem as cargas
uns dos outros. O sepultamento de um ente querido, ele pesa no coração e dói na alma. Porém, a morte e o sepultamento não são tragédias irreversíveis. Como assim? Por que não são irreversíveis? Porque Jesus derrotou o último inimigo, a morte. No domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos e, com a sua ressurreição, Jesus declarou que ele venceu o pecado, que é a causa da morte. Jesus matou a morte. A ressurreição garante o perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos nossos entes queridos que partiram para a eternidade antes de nós. A ressurreição de Jesus garante a minha e também a sua ressurreição no último dia. Porque Cristo vive, nós também viveremos. Hoje é sábado de aleluia. Hoje nós lembramos do sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quem sabe lembramos também com pesar o sepultamento de entes queridos, de amigos próximos. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos adiante no tempo. Nós olhamos para o futuro. Nós antecipamos o domingo da Páscoa e fixamos os nossos olhos em Jesus ressuscitado. Com alegria nós colocamos a nossa confiança no nosso Salvador Jesus, Ele que é o Senhor da vida. Hoje, nós afinamos as nossas vozes para cantar amanhã com toda a igreja cristã em todo o mundo. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Amém. Cristo